Eu sou o filho do meio de Ana Maria e José Roberto. Ana Maria é professora, José Roberto, mais conhecido como Roberto Bandeira, cirurgião bucomaxilofacial. Então, queira ou não, eu tive uma interferência caseira, né? O meu pai, quando mais novo, acabava me levando ao hospital, apesar de essa nossa convivência ter sido um pouco reduzida, né? Quando eu tinha 6 anos, infelizmente ele veio a falecer de um câncer, então há 30 anos, mas ele conseguiu plantar essa semente em mim, né, de gostar da área, de ter esse brilho no olhar com aquilo que ele fazia e que, consequentemente, fez com que na minha vida eu trilhasse o caminho da odontologia. Então, estudei no Henrique Casticiano e no Salesiano São José, onde fui aprovado depois para fazer odontologia na UFRN com 17 anos. Me formei com 21 anos e aí sempre quis a área da cirurgia. Então, para a gente fazer a cirurgia, é interessante fazer uma especialização que a gente chama de residência, onde é uma dedicação exclusiva durante 3 anos. E assim eu fui fazer prova, né, em alguns locais, no interior de São Paulo, onde acabou não obtendo êxito, mas em 2010 acabou que abriu um programa de residência aqui no Hospital Onofre Lopes, onde eu fui aprovado e acabei iniciando essa residência. Então foram 3 anos, né, de muita ralação, né, 3 anos onde essas 60 horas semanais muitas vezes viravam 100 horas, 120 horas, né, muito trabalho, mas que sem dúvidas me ajudaram muito, né, a formar o profissional que eu sou, onde eu agradeço demais todos os professores que passaram pela minha vida e que era um período de renúncia, né? Então, assim que eu me formei, como eu queria muito passar na prova de residência, a gente tem que estudar bastante, em média de 6 a 8 horas por dia. Então, aquela coisa de você se formar e logo começar a ter algum tipo de rendimento financeiro, ela não existia. E o que era interessante é que às vezes eu recebia ligações de alguns amigos dizendo: Jordan, fiz hoje R$1.000, faturei hoje R$1.000. E naquela época a questão financeira não era importante para mim, porque o meu propósito, o que eu queria mesmo, era ser cirurgião bucomaxilofacial. Então eu abdicava de trabalhar, tive um suporte da minha família nisso daí, mas no final do mês ali, como eu só trabalhava às vezes um dia na semana, eu ganhava um salário ali pequeno, que dava para pagar ali, né, um cinema, um lazer, mas não conseguiria ainda, né, constituir família ou sustentar alguma coisa. Mas quando a gente passa para a residência, o interessante é que a gente recebe uma bolsa para isso, né? Então eu recebi para estudar. E aí, neste caso, eu pude me dedicar 100%. Ao terminar a residência, ali em 2013, não parei, né? Tinha essa questão muito forte dentro de mim de gostar da área da docência. Então, ao terminar a residência e me tornar especialista em cirurgia bucomaxilofacial, uma coisa interessante para falar é que não bastava terminar a residência. Eu tinha que fazer uma prova, estilo uma prova dos advogados, mas na área de cirurgia, né? Onde eu ia para São Paulo fazer a prova do Colégio Brasileiro de Cirurgia, onde nessa prova existia um índice de reprovação de mais de 50% dos candidatos. E aí eu pude fazer essa prova, né, e passar na primeira vez, obtendo assim também o título de especialista em cirurgia bucomaxilofacial pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia. Então, é uma trajetória, né, que ela vai seguindo ao longo desses anos. E como falei para vocês, a gente não parou por aí. Essa veia de ser professor me fez querer fazer o mestrado. E aí eu tive a oportunidade de fazer o mestrado também, fazer a prova do mestrado, ser aprovado e continuar na UFRN. Então eu sou um prata da casa. Toda a minha formação foi aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu me orgulho bastante de ter sido o primeiro residente e logo depois entrado no mestrado, e que isso daí me permitiu que ao término do mestrado existisse a oportunidade de ter uma vaga de professor substituto nesta universidade. Então, prestei o concurso novamente para ser professor universitário, consegui passar. E uma coisa bem interessante é que eu pude sentar na mesma cadeira que meu pai sentou. Então,
é algo que me trouxe muita felicidade, realmente emociona bastante, mas que foi ali um ponto, que eu posso dizer assim, um dos pontos altos na minha vida, é poder ter tido essa oportunidade de sentar na mesma cadeira que ele, exercer a atividade acadêmica dentro da UFRN, mas tudo tem um ciclo, né? Como era professor substituto, surgiu a oportunidade de prestar um processo seletivo para ser profissional das Forças Armadas, né? E aí eu prestei esse processo seletivo, também fui aprovado e logo depois, em 2016, iniciei minha carreira, né, na vida militar, né, onde eu fiquei de 2016 até o início de 2023, onde eu pude atuar como dentista, mas também pude exercer as atividades militares, cultivando valores, né, como o respeito, a hierarquia, né, a organização. Isso daí, sem dúvidas, me ajudou muito a crescer profissionalmente. E eu digo muito que essa oportunidade que eu tive, né, ela permitiu justamente a gente alçar, né, novos voos. Então, acabei recebendo convites para atividade em clínica particular, né? Trabalhei na clínica Planiano Martins, onde também ainda trabalho hoje. Trabalhei na clínica Neodonto, onde a convite do Dr. Alexandre Jacome, que é o meu parceirão, eu pude iniciar essas atividades de consultório particular, tá certo? Onde a gente pôde, a partir daí, né, crescer profissionalmente, deixar um pouco ali aquelas atividades que eu tinha antes disso, porque eu conciliava essa atividade de professor substituto com atividades no interior. Então, muitas pessoas acham que às vezes a gente só fica ali no ambiente da capital, mas eu não. Atendi em São José do Campestre, quando vim de São José do Campestre, atendi em Santo Antônio do Salto da Onça, em Monte Alegre, então rodei muito esses interiores aí, trabalhando, né, atuando na área de cirurgia. E em 2018 recebi o convite de Carlos Alexandre Câmara para fazer parte da clínica dele, foi onde, né, eu pude construir o meu consultório, né, do meu jeitinho, com as características que eu gostaria e que onde estou até hoje realizando esse tipo de atividade. Então, como eu falei para vocês, a vida militar me proporcionou isso daí. Então, dentro dessa minha jornada odontológica, eu pude ter a segurança de ser um funcionário público e ousar, né, fazendo um consultório onde eu pudesse atender meus pacientes de forma particular, entregando um atendimento de qualidade, um atendimento humanizado, um atendimento onde eu podia ouvir as queixas do meu paciente sem essa necessidade de estar correndo contra o tempo, de estar toda hora querendo um grande volume de pacientes, e sim mantendo uma boa qualidade. E aí novas situações aconteceram, né? Durante esse período aí que a gente está conversando, né? Isso aí eu acabei me formando em 2008, já há algum tempo, essas coisas foram acontecendo. E aí na minha vida militar também, que permitiu que conhecesse novas pessoas e novas oportunidades acontecessem. Então, numa reunião de um grupo de dentistas, né, de amigos que são apaixonados pela odontologia, a gente também desta vez ousou, né? A gente se juntou para criar uma escola de odontologia, né, que é o IOA Natal, que nasceu de um sonho de um grupo de dentistas que queria justamente melhorar a odontologia da nossa cidade, melhorar a odontologia da região, melhorar a odontologia do Brasil. Então, sem dúvidas, a gente criou essa escola com esse intuito. E hoje o IOA tem 3 anos, né, onde eu pude também exercer minhas atividades como professor, formando vários especialistas, ajudando alunos da graduação em projetos de extensão a serem melhores profissionais. Porque aquela sementinha lá que o Roberto Bandeira plantou em mim me faz ter uma paixão pela odontologia que eu gostaria que todos os profissionais tivessem. Então, eu acredito que desta forma, a gente atendendo com paixão, a gente atendendo com amor, a gente consegue entregar o melhor para os nossos pacientes. Então, a minha jornada na odontologia, ela é isso daí. É consultório, onde eu posso atender os meus pacientes da melhor maneira possível, poder realizar minha atividade como professor no IOA, poder
ousar também em entrar num grupo de profissionais e construir um hospital dia para a gente atender os pacientes que a gente não consegue resolver aqui dentro do consultório. E muitas vezes as pessoas, quando veem isso daí, veem o Giordano aqui, né, bem vestido, num ambiente legal, mal sabe, né, que a gente já passou por muitos interiores, mal sabe que quando a gente se informou, eu praticamente não tinha condições de ganhar muito dinheiro, né, e aí já cheguei a trabalhar em clínicas do interior, onde a gente ganhava por diária, né, e começava a atender de 2 da tarde e até 10 horas da noite. E quando terminava no interior, isso em pendências, onde é que eu dormia? Nos fundos da clínica, junto com o material odontológico, junto com tudo isso aí. Então, muitas vezes, as pessoas só veem o palco, mas não sabem o que se passa nos bastidores. Então, acredito que eu consegui aí contar para vocês um pouco, né, dessa minha história, dessa minha jornada na odontologia e passar um pouquinho dessa paixão que a gente tem pelo que faz, que a gente quer contagiar mais gente. Então, eu quero contagiar meu aluno, eu quero contagiar meu paciente, eu quero contagiar mais pessoas a amarem o que faz, como eu amo a odontologia. Então é isso, pessoal.